se nos deu, veio trazer salvação. Graças a Deus. Aleluia. Pai do Senhor para a igreja, amém? Pai do Senhor para a igreja, amém? Ainda bem que a igreja está aqui. Glória a Deus. Jane, abre aí Mateus 7, a partir do verso 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão... Eita, agora. Deixa eu voltar para cá. Ou como dirás ao teu irmão, deixe-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém? Irmãos, esse texto, ele, por ser mal interpretado, até a própria sociedade, eu vou dizer nem a sociedade cristã, mas a sociedade comum, total, ela criou um jargão que isenta ela de qualquer responsabilidade diante do próprio homem, né? O que é que sempre a gente diz? Não julgueis, né? Ninguém pode julgar, só Deus pode julgar, né? E, irmãos, eu não queria adentrar tanto as origens das palavras para a gente poder entrar no entendimento, mas eu queria passar por esse texto, irmãos, para que a gente pudesse entender que não se trata de não simplesmente julgar, né? Porque a gente diz assim, ó, não julgueis para não ser julgado. O texto não para por aí. Amém? Não julgueis para não ser julgado. O texto não para, o texto continua. Amém? No verso 2 ele vai dizer, pois, com o critério com que julgares, sereis julgados. E com a medida com que tivesse medido, vos medirão. Ele está dizendo que não julgueis para não ser julgado, no princípio de que se você julgar, a maneira como você julgar, e naquilo que você julgar, da maneira como você está, você também será julgado. Então, é aquele ditado popular que diz, ó, olho sujo falando do mal lavado. É sobre isso que Jesus está dizendo nesse texto. Ele não está falando que a gente não pode julgar. Porque uma coisa, irmãos, é esse julgamento a respeito do juízo nosso comum. Quem é pai, quem é mãe, já deve ter dado uma pisa em seu filho. Um cascudo, um beliscão, né? Sei lá, um castigozinho bom. Isso é juízo, irmão. Seu filho se comportou mal, você foi lá e julgou e o puniu. Se o conceito que o pessoal cria de que a gente não pode julgar certas causas, porque qualquer julgamento simples traz condenação sobre nós, você, quando o pai e julga seu filho, você está julgando, então você mesmo está se autocondenando. Você acha que você vai perder sua salvação porque você julgou o seu filho naquilo que ele fez de errado? Né? Então, a gente pensa que esse julgar, irmãos, é um julgar para condenação no geral. Irmãos, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas tudo que existe, irmão, vai ser julgado. É a igreja que vai julgar, né? É a igreja que vai julgar. A gente acha que a gente não pode julgar. Por quê? Porque a gente sempre olha para dentro de nós e acredita que há uma incapacidade em todo e qualquer ser humano de julgar alguma causa. Então, o julgamento, irmão,
ele parte do princípio do entendimento que a gente tem de uma causa, e através do acúmulo de entendimento, de sabedoria, de experiência, isso nos dá a capacidade de julgarmos certas coisas, né? Então, até o presbítero Elias falou esses dias, né, que ele estava pregando sobre casamento, ele disse: como é que você quer ensinar sobre casamento se você não é casado? Mas assim, eu não sou casado, mas eu sou pregador da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala sobre o casamento. Então, como pregador do evangelho, ele podia falar sobre o casamento. Irmão, eu achei aquilo magnífico, eu fiquei, eita, o gordinho está esticando. Por quê? Porque ele tomou a posição certa, ele julgou da maneira correta, na posição que ele era, no entendimento que ele tinha. Então, para falar sobre casamento, não necessariamente precisa ter sofrido todas as dores de um casamento. Por quê? Porque dentro da palavra de Deus, a gente tem instruções sobre o casamento, e até mesmo Paulo não era casado até aquele momento, né? Há uma coisa que fica em aberto, é a questão sobre o fato de Paulo ser fariseu, né? Só podia ser fariseu se fosse casado. Então, ninguém sabe em que contexto Paulo estava vivendo. Mas ele não era totalmente leigo com relação ao assunto sobre o casamento. Então, mesmo assim, Paulo estava lá instruindo o povo acerca do casamento, porque diante da questão do evangelho, que ele era mestre, e o evangelho abrange todas as causas, sim, Paulo trouxe julgamento sobre princípios de casamento. Amém? Então, julgar, irmão, não quer dizer condenar. A gente precisa entender isso. A condenação e a salvação só pertencem a Deus. Amém? Condenação não nos cabe. Julgamento, sim. Por quê? Porque isso nos foi dado, e muitos homens de Deus foram responsabilizados, foram colocados como infiéis, vamos falar assim, por não ter julgado com retidão. Eli foi um, que era sumo sacerdote, os filhos dele eram sacerdotes, se comportavam mal diante da presença do Senhor, e Deus falou do pecado deles. E Eli não fez o quê? Não julgou. Talvez ele falou, não vou julgar não, né? Talvez nessa posição de não querer julgar uma causa que era cabível a ele, como sumo sacerdote, muito mais como um pai, ele não fez. E na irresponsabilidade de não julgar, ele foi julgado. Então, quem não julga, irmão, de alguma forma será julgado. Porque a omissão é ação. Quando você decide não fazer nada, irmão, você está fazendo algo. Os irmãos estão entendendo? Quando você decide não fazer algo que você sabe que tem que fazer, você já está fazendo. Omissão é ação. Amém? Suiane, abre aí Lucas 6, verso 37 ou 38. Quase o mesmo texto, porém, em outra... Puxar o João, ia falando Suiane, foi mal, profeta. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e serei perdoados. Pode continuar, profeta. Daí, e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no regaço. Porque com a mesma medida com que medis, vos medirão a vós. Então, diante daquele contexto do primeiro texto que nós lemos lá em Mateus 7, Jesus está falando a mesma coisa. Que a maneira como você julgar, você será julgado. Os irmãos estão entendendo? A maneira que você julgar, você será julgado.
Por quê? Porque esse vai ser o seu padrão de justiça. Quando você julga algo, você se julga entendedor daquele princípio, daquele fundamento. Então, se você está julgando, você está se colocando diante de Deus e dizendo, eu entendo. Então, o mesmo pau que dá em Chico tem que dar em Zé. Então, se eu estou julgando aquela causa da mesma forma, quando eu for ser julgado, serei do mesmo jeito. Mas dentro desse contexto, Jesus traz uma coisa que é interessante, que é julgar, preparando a pessoa para a salvação. Se você tiver misericórdia, quando você pecar, também haverá misericórdia. Se você perdoar, vai ter perdão para você. Ele traz até uma questão uma medida, né? Sacudida e calcada, transbordante, que vai haver recompensa para isso. Entendeu? Então, na nossa forma de julgar, a gente tem que entender isso. Entendeu? Porque não é só simplesmente dizer, é o certo pelo certo, e na hora que for as minhas causas, né, não, mas é meu filho. Não, mas é lá na minha igreja. Não, mas é meu amigo. Não, mas é minha mãe. Então, na medida em que você julgar, você será julgado. Porque você está trazendo para si uma responsabilidade daquilo que você está dizendo, tem entendimento. Amém? Vamos abrir em João 7, 24, para a gente encerrar o pensamento. Não julgueis pela aparência, mas julgai segundo o reto juízo. Irmãos, Jesus, quando falou isso, Jesus estava sendo criticado porque curou uma pessoa no sábado. Mas Jesus não estava sendo simplesmente criticado. Jesus não estava simplesmente sendo acusado de pecado. Os fariseus, irmãos, estavam dizendo que Jesus estava endemoniado. Você imagina uma ofensa dessa para mim, de mim para outra pessoa, de outra pessoa para mim, dizer assim, tu é um endemoniado. O que tu fala pela boca do diabo. Pensou essa expressão de uma pessoa dirigida a você? Agora a gente imagina a loucura desse princípio de uma pessoa chegar para o Criador do mundo, para a santidade encarnada, para o Deus vivo e dizer, o que tu fala por boca de demônio. O que tu faz por direção de Beelzebul. Aí Jesus vai dizer, engraçado que não Moisés, mas Deus deu a lei a vocês, porque diante que vocês tinham que se circuncidar, né? E ele diz, não foi nem Moisés que fez isso, veio dos patriarcas. Mas mesmo assim vocês fazem a circuncisão no sábado. Aí Jesus pega e lança essa palavra. Não julgueis pela aparência, mas julguem pelo reto juízo. Jesus estava se defendendo ou estava acusando? Estava se defendendo, irmão. Mas Jesus estava se defendendo colocando assim, me julguem. Jesus se defendeu do que ele estava fazendo, pedindo para ser julgado, irmãos. Por quê? Porque ele está falando, julguem pelo reto juízo. Por quê? Porque os fariseus também trabalhavam no sábado e não queriam que Jesus fizesse nenhum trabalho no sábado. Aí Jesus, mas vocês não fazem? Aquela coisa, né? A gente enxerga o que está no olho do irmão, mas o nosso a gente não consegue. Então não se trata simplesmente de juízo, irmãos. Isso revela muito sobre nós, o nosso comportamento, da maneira como a gente reage, como a gente julga, que
muitas das vezes o que a gente está julgando não é por justiça. A gente não busca a salvação das pessoas. Às vezes a gente está julgando, irmãos, por outras causas. Tem muitas situações que nos cercam, irmãos. Dentro da nossa casa nem se fala. Então, dentro de uma igreja dessa, com várias famílias reunidas, com várias histórias, com vários comportamentos. Então, como é que a gente julga as causas que a gente fica conhecendo? A causa do nosso irmão, que a gente sabe que é pecado, como é que a gente está julgando? Quando a gente vê o irmão, que a gente sabe que o irmão não está em caminhos bons, que o irmão não está firme ainda, mas como é que a gente está julgando isso? Então, cuidado, irmãos. Porque assim, tudo que vai para o nosso entendimento, irmão, e gera, a cachola começa a funcionar, né? Todo mundo julga, gente. Talvez você ache que não julga para condenação, e por não julgar para condenação, talvez você se isenta de culpa. Mas juízo todo mundo tem, todo mundo dá, irmãos. Sobre você, sobre as pessoas que lhe cercam, todos nós julgamos. E eu quero dizer que não parem de julgar. Mas pegue e bota esse princípio aqui, segundo o reto juízo. Será que a maneira como eu julgo a outra família, eu estou julgando a minha? Será que quando eu enxergo a obra de Deus e olho lá fora e começo a criticar, quando eu olho para a minha igreja, o que é que eu faço? O que é que eu falo? O que é que eu me responsabilizo daquilo que eu digo? Então, se nós vamos julgar, irmãos, e essa é a sua responsabilidade, sim, de julgar. Porque se você não tiver princípios, irmãos, você nem gente é. Nem a fé você consegue exercer. Então você precisa se encher de princípios. Você precisa se encher de padrões de justiça. Entendeu? Então, quando você olhar para dentro de si, olhar para dentro das causas que lhe cercam, parem, meditem um pouco e ponham-se nesse reto juízo. Porque, irmãos, sempre vai ser mais fácil para mim e para ti julgar com velocidade a outra pessoa. É sempre mais fácil julgar o próximo. É sempre mais fácil pegar e julgar outras questões da nossa sociedade, da nossa família, a gente fazer vista grossa. Entendeu? Então é muito fácil a gente julgar a vida das pessoas pelo aquilo que a gente enxerga. É engraçado que dentro desse contexto de até mesmo de exercício da fé, irmãos, tem gente que se acha superior a outra pessoa por praticar certos princípios. Tem gente que se acha superior ao outro na fé porque vem para o culto. Tem gente que acha que é superior ao outro na fé, ou se excede em excelência porque participa de alguma programação na igreja. E isso é real, irmão. Quando a gente vê os irmãos se expressando, a gente vê a soberba escorrendo pela boca quando se fala de si mesmo. Entendeu? Mas quando a gente bota o padrão da justiça daquilo que ele está falando com algo que ele ama ou que ele respeita, baixa a bola. Então é muito fácil você criar princípios e padrões onde você está por cima. Mas quando coloca algo que você respeita, meu irmão, todo mundo baixa a bola. Entendeu? Então, se a gente quer ter princípios de fé verdadeiros e sinceros, a gente precisa disso aí, juízo reto, padrão. O pau que bate no Chico também tem que bater no Zé. Amém? Então, tem um caso, irmãos, que Deus tem falado tanto comigo através dessa passagem, e os irmãos já devem estar cansados de tanto ouvir eu falando sobre isso. Todo dia Deus me leva para esse texto.
de como Deus usa, irmãos, o princípio da justiça para nos levar ao arrependimento. Davi, irmãos, quando ele pecou com Betseba, Davi, eu acho que ele estava no auge, irmãos, de tudo que ele estava conquistando. Entendeu? Davi já era profeta. Talvez a gente nem perceba, mas boa parte dos salmos messiânicos saiu tudo da vida de Davi. Então Davi já era profeta, Davi já tinha um senso de adoração gigante que a gente não consegue, né, quando a gente começa a comparar os pecados de Davi com o que ele produziu na vida espiritual, às vezes a conta não quer bater, sabe? E o cara fez umas coisas e de repente acho que no que se diz a condição humana, é um padrão de adoração perfeito, né? De como Davi se comportava, de como Davi orava, de como Davi buscava entender as coisas de Deus. Então, Davi, quando ele peca, irmãos, sempre Deus frisou isso no meu coração acerca do tempo que ele levou para se arrepender, irmãos. Né? Desde ter se deitado com a mulher de Urias, desde ter tentado ali simular a morte do cara, né? E quando não conseguiu, foi lá e premeditou, fez lá aquela emboscada de colocar o cara na frente da batalha. Tanto tentou que conseguiu matar o Urias. E a gente vê o contexto todo e a gente vê que o Betseba fica grávida, né, o filho nasce, depois que o profeta Natan vem para ele, vem expressar a condição dele com relação ao pecado dele. E Deus direcionou o profeta Natan contando uma história para ele, né? Meu rei, tinha um homem que tinha só apenas uma ovelha, ele não tinha mais nada do que isso. E outro homem que tinha várias ovelhas, na sua ganância, no seu desejo de querer possuir aquilo que não era dele, tomou aquela única ovelha daquele homem. E tomou aquela ovelha para ele e a matou e comeu. De imediato, irmãos, Davi se irou e disse que esse homem precisava ser morto. Aí Natan vai e responde: esse homem é tu, meu rei. E uma coisa que me deixa maravilhado é a forma como Deus escolheu para levar Davi ao arrependimento. Porque o que Deus fez, irmão, foi usar o princípio de justiça do próprio Davi para Davi se arrepender. Então, Deus mostrou o pecado de Davi em outra história. Tirou o nome Davi e botou outro homem, né? Tirou o nome Betseba e botou de ovelha. Mas foi a mesma história. E na mesma história, Davi olhou, julgou e disse: esse homem precisa morrer. Né? Irmãos, as coisas de Deus, elas são profundas, elas são maravilhosas também, e às vezes a gente não consegue abraçar com tanta firmeza as coisas de Deus. Mas, irmãos, para nós concluirmos aquilo que nós estávamos falando sobre juízo, sobre princípios, irmãos, esse juízo e esses princípios você já tem. Todos nós já temos. O que Jesus nos alerta e revela o nosso pecado, no texto que nós lemos lá em Mateus 7, é que a gente é veloz para julgar as causas dos outros, as nossas não. Há uma velocidade há um empenho muito grande da nossa parte. E Jesus fala: hipócrita, tira primeiro a trave. A trave não é estaca, é
coisa grande, é estaca. Para nós é estaca, né, do cercado. No texto diz trave, outro diz argueiro, mas é um pedaço de pau grande, irmão. Aí Jesus está dizendo, ó, você enxerga um cisco no olho do teu irmão. Então quer dizer que há empenho para coisas pequenas na vida dos irmãos e há uma negligência monstra para a nossa vida, irmãos. Então a gente está apto, capaz, diligente, irmãos, em julgar outras causas, mas a nossa não. E isso Jesus nos chama de hipócritas. Além de, porque essa hipocrisia, irmãos, nos coloca até numa postura de mentiroso. Por quê? Porque o nosso zelo ele não é verdadeiro, ele é mentiroso. Então, quando a gente está muito ligeiro, irmão, perturbado com os erros dos outros, quando a gente está muito inquieto com o que o outro é ou deixa de fazer, irmãos, isso revela como nós estamos. Então, se há muito empenho, irmão, se há muita inquietação com relação ao pecado da pessoa que está do meu lado, com o comportamento dos meus vizinhos, e isso me comove ao ponto de querer julgar, de querer mudar a vida da pessoa, ao ponto de esquecer da minha vida, irmãos. Isso é mentira da nossa parte. Esse zelo não parte da ação do Espírito de Deus. Então, irmãos, existe muitas das coisas que a gente julga ser sabedoria. A palavra de Deus que muitos caminhos para o homem são caminhos de vida, mas diante de Deus são caminhos de morte. E Tiago diz que o homem, quando olha para si e diz que ele é sábio, essa sabedoria humana, a palavra de Deus diz que essa sabedoria ela é demoníaca. Para, irmão. 180, né? 360 volta no mesmo canto. Né? 180, dá uma olhada para o espelho, irmão. Para de olhar para o irmão, vira para trás, dá uma olhada no espelho. Porque essa velocidade, irmão, ela revela quem a gente é. E isso não é coisa de um, de dois. Não, irmão, isso é coisa do ser humano caído. E todos nós sofremos com a queda. Não se trata que, fulano tem um caráter bom, ciclano é bom, é generoso. Não, irmãos. Todos nós temos essa essência de Adão no nosso coração. Então, todos nós estamos aí julgando a vida do nosso irmão e esquecendo da nossa. Então, se vai julgar, irmãos, e eu não quero que você pare de julgar, porque se você julgar, você assume a responsabilidade daquilo que você tem que ser. Entendeu? Eu não estou dizendo que você pare de julgar. Não, irmãos. Se os meus irmãos não tivessem aqui para dizer que eu sou ignorante, que eu sou agressivo demais, eu não tinha desejo de querer mudar. Os irmãos estão achando graça, quem não está vendo. Né? Então, eu só tenho esse senso de querer mudar, irmãos. Por quê? Porque eu tenho amigos que dizem quem eu sou. Então, eles estão julgando. Então, eu, na minha deficiência de olhar para mim mesmo, estava julgando outras coisas, mas o meu eu não estava julgando. Então, os meus amigos me ajudam a ser melhor. Entendeu? Então, eu não quero que vocês parem de julgar, que vocês não queiram ajudar o próximo dizendo que fulano está errado ou que você pode mudar algumas coisas. Mas entenda, assuma a responsabilidade do juízo. Não simplesmente julgue. Mas se você está dizendo que é conhecedor dessa causa, vá até o fim. Aplique na sua vida também. Amém? Porque assim, irmãos, dentro desse princípio que a gente vê aqui, que Deus usou a justiça para levar Davi ao arrependimento, irmãos, isso pega em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Se a gente for pegar esse princípio da justiça que nós já temos e aplicar em tudo, a gente vai ver que ela é base para muita coisa. E se você for olhar, todas as vezes que um homem é elogiado na Bíblia, sempre vai ter lá um título lá, fulano de tal, era justo e reto.
todo elogio, gente, todo elogio da parte de Deus para um homem com o exercício da fé dele, você vai lá ver lá, ele era justo e reto. Procure lá, como é que Deus dá testemunho de Jó. Os reis lá que se comportaram diante de Deus, os que adoraram Deus, vê qual era o título que vinha sobre eles. Era justiça e retidão, irmãos. Então, isso é necessário para nós. E Deus cobra isso de todo mundo. No que se diz respeito à adoração, irmãos, lá em Malaquias, logo no primeiro capítulo, no verso, acho que é 1, verso 8, Deus vai falar, quando vocês trazem lá os animais para o sacrifício, vocês trazem eles cegos, vocês trazem eles mancos, trazem eles doentes, faz disso, entrega o governador de vocês, vê se ele vai ser favorável. Deus chamando a justiça de novo, a justiça comum. Entrega ao teu governador aquilo que entrega a mim e vê a reação dele. Não precisa, irmãos, eles entregarem aos governantes, porque eles mesmos já sabem que os governantes vão se irar contra eles. E Deus está dizendo, eu da mesma forma não recebo isso. Isso para mim é uma ofensa. Amém? Então, diante de tudo, irmãos, que a gente faz, você vai olhar lá, está lá a justiça. Dízimo e oferta, irmãos. Se você... Tem gente que diz que não oferta e não dizima, por quê? Porque não está escrito, porque não sei o quê, né? É porque naquela época se pagava com alimento, era com batata, e não traz batata para a gente pagar a Coelce, né? Coelce não, a Enel, né? Traz arroz para a gente pagar a Cagés. Não tem mais, gente. Então, se a gente usar o mínimo, o padrão de justiça de todo homem, e saber que só o fato de você estar aqui está tendo um custo, irmão. Você sabia disso? Você está aqui, está tendo um custo, está tendo energia, foi usado equipamento, foi tudo. Então, você está aí, usufruir do espaço, participar de toda essa comunidade, não contribuir para isso, sabendo que você pode, eu não estou dizendo que quem não pode está errando, mas quem pode e você não contribui, no princípio da justiça, irmão, você está sendo desonesto, no mínimo. Entendeu? Então, se você está nesse ambiente, você usufrui dele, e você não contribui para ele, você está comendo e não está pagando. Você está comendo e não está lavando prato. Você está dormindo, quando se levanta não arruma a cama. Vocês estão entendendo? Eu estou usando coisa humana, viu, gente? Padrão humano. Só justiça já dá padrão para isso. Então, diante de Deus, existe a palavra que nós precisamos contribuir para a obra de Deus. Como a gente faz é devido à fé de cada um, né? Mas só que na fé de cada um, irmãos, a gente estipula certas coisas no nosso coração e é que a gente quer responsabilizar Deus, né? Eu não oferto e não dizimo porque não tenho. Mas não tem porquê, irmão. Porque não administra, ou é porque emprega em canto errado, não administra porque é fiel. Não tem porquê. Existe uma causa do não ter. Entendeu? Então, a gente só pode ofertar e dizimar, irmãos, mediante a fé, mediante os padrões de justiça que Deus já colocou no nosso coração. Então, quem crê em Deus sempre vai estar voltado aos padrões de Deus. Por quê? Porque o padrão da justiça já foi colocado no nosso coração. Mas a fé, irmãos, que a gente quer e que a gente busca, é aquela fé que traz conforto. Eu não tenho dinheiro, então o que é que a gente pensa? Deus vai me dar um emprego, não sei o quê, eu vou ofertar 10 para ganhar 100, né? Quando a gente vai olhar lá em Hebreus 11, quando ele vai falar sobre fé e diante ele vai mostrar os heróis da fé, todos aqueles homens, irmãos, eram homens que têm ali o testemunho de que eles tiveram fé. E a fé deles foi manifestada, irmãos, mediante ao desconforto. Então, você vai olhar todos eles que receberam bênçãos, a fé deles foram ativada não para vir um conforto, mas pelo contrário, foi para suportar a porrada que vinha. Abraão, irmão, quando ele se levantou para ofertar Isaac, quando a fé veio,
A fé veio, irmão, para ele suportar obedecer a Deus, irmãos. Abraão, quando ele se levantou para ir para o Monte Moriá, só tinha uma palavra: vai e sacrifica o teu filho. E a palavra em hebreu isso é muito maravilhoso, irmãos, que diz que Abraão se levantou crendo que Deus poderia até ressuscitar o filho dele dos mortos. Ele creu, irmãos, na ressurreição do próprio filho. E o princípio da fé dele foi esse, irmãos. Então, ele manifestou fé para aguentar a porrada da obediência. E a gente quer fé para conforto para os nossos eleitos. Tem gente que é infiel, irmãos, nas suas contribuições e espera que se manifeste uma fé nela que traga mais dinheiro para ela, que traga mais conforto, que traga mais prosperidade. Mas a fé ela não é manifestada para isso, irmãos. Ser fiel dói, irmão. Ser fiel custa, irmãos. Ser fiel tem um preço. Seja reto e seja justo com isso. Existem padrões de justiça que a gente traz com relação à fé, que a Bíblia não ensina sobre isso, irmãos. Então a gente quer adorar a Deus com aquilo que não está nos custando, irmãos. E adoração tem que custar algo para nós. Toda adoração tem um sacrifício. Toda adoração tem um altar. Não existe adoração sem altar. Não existe altar sem oferta. E eu não estou falando de dinheiro. Talvez essa oferta tenha que ser você, meu irmão. Amém? Então, cuidado como você usa a sua justiça para você viver a sua fé. Porque a gente está usando esse padrão para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio conforto. Amém? Então, quando a gente for julgar esses padrões, cuidado, irmãos. Por quê? Porque santidade demais, irmãos, sempre ali vai te levar, não que santidade seja ruim, eu estou dizendo, santidade excessiva demais, não em favor do outro, mas contra o outro, essa santidade, quando ela é usada contra o outro, irmão, ela produz legalismo, irmão. Então, essa santidade que opera em mim e através de mim, que não gera salvação na outra pessoa e que não gera salvação através de mim, ela traz malefício, irmãos. Então, se ela traz malefício, ela não está sendo reta, irmão. Então, cuidado. Julguem as coisas com retidão, para que Deus possa operar em você e através de você. Para que você não seja, irmãos, como um tolo, ou como a expressão que Jesus usa, que é chamando aquele que julga de maneira injusta de hipócrita, de mentiroso. Então, o propósito é não julgar? Não, irmãos. O propósito é julgar com reta justiça. Amém? Então, pegue, irmão, a justiça que você já tem. Isso já é seu, não vai mudar. Agora, use isso em favor de alguém, para a salvação de alguém, para a sua santificação, para o seu crescimento. Agora, se a gente ficar usando a nossa justiça para machucar, para bater, para afastar, para trazer questões que não trazem edificação alguma, irmãos, isso vai te afastar da presença de Deus. Isso vai gerar em você uma crosta chamada legalismo. E para tirar legalismo, meu irmão, demora, irmão, eu vou dizer. O crente legalista, ele é pior do que um dono religioso. Porque ele não deixa ninguém tocar nele. Então, cuidado. A santidade, ela sendo usada de maneira indevida, ela vai gerar legalismo. Amém? Então, vamos olhar para a trave que está no nosso olho. A gente tem que tirar o cisco do irmão. Mas primeiro vamos se tratar primeiro, né?
para a gente julgar com retidão diante das causas de Deus? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.